A vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia no Vida Teológica. Boa tarde para você que está aí ligado junto com a gente. A partir de agora, vamos aprender teologia? Então, vem junto com a gente em 96.5 e também lá nas redes sociais. Teológica Vida, tá? Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. E ele está de volta. Pastor Aguinaldo Eric, saudade. Que saudade, Simone, saudade de vocês, saudade dos nossos ouvintes aqui da rádio. E estou muito feliz de estar de volta, né? Como eu digo, é bom viajar, mas é bom voltar. É verdade, né? É bom viajar, mas é bom voltar. E não era uma viagem de descanso, como alguns inclusive me falaram, que bom você descansando, 45 horas de aula a gente não descansa muito não, né? Uma viagem assim bem longa, bem cansativa, mas bem abençoada, graças a Deus. E muito feliz de ter você aqui conosco na Rádio Vida, na Vida Teológica. E hoje eu vou começar um assunto novo, Simone. E vou falar assim que é um assunto que eu sou muito apaixonado, né? Um assunto que eu gosto muito. Tem vários assuntos que eu lido e amo todos, né? Senão não lidaria com eles. Mas esse assunto que nós vamos entrar hoje, eu considero ele atualmente um dos mais importantes para qualquer crente, né? Para qualquer crente. Não é algo para especialistas, não é algo para alguns tipos de pessoas, embora alguns eles se dedicaram mais, outros menos. E é uma palavra que às vezes as pessoas não conhecem, mas no final das contas ela é até uma palavra da língua portuguesa bem comum, que é a apologética, né? A defesa da fé cristã. Inclusive, nós colocamos aí como título, Defenda a Sua Fé. Porque as pessoas conhecem mais a ideia de defesa da fé do que a palavra em si, apologética. Mas eu quero dizer para você, nós vamos começar uma caminhada aqui do estudo da apologética em várias áreas, de várias formas, de várias maneiras, né? Vamos ter convidados aí participando conosco. O mais importante é ter você participando conosco. Então eu estou ansioso para ter a sua participação, para ter a sua pergunta, para ter o seu comentário dentro das áreas que a gente vai desenvolver. Hoje eu vejo assim a apologética quase como um mundo, porque você entra ali e você tem hoje uma série de desdobramentos, uma série de assuntos que nós vamos lidar com isto, né? Então hoje nós vamos ter essa introdução, mas eu quero já falar aqui de um livro, e assim eu digo assim, de todo o meu trabalho, né, apologético. Esse é o livro que é o carro-chefe. Esse livro chamava-se Quem é o Perdido, e hoje ele tem um outro nome, tem uma outra editora, uma seara quase esquecida. O desafio de ver grupos religiosos como campos missionários. Eu vou falar mais desse livro aqui, só que eu não vou sortear ele aqui não, tá? Nós vamos ter 4 aulas introdutórias, né? E eu vou falando alguns detalhes do livro nessas aulas. E na quarta aula, né? Que isso aqui é uma ideia para começarmos a falar desse assunto, Simone. E eu vou falar assim, que aquilo que esse livro contém, você não vai achar em nenhum outro livro. Eu falo isso porque, inclusive, essa editora pediu para lançar, é do Instituto Betel. Eles usam como livro-texto no Instituto Betel, porque ele fala de algo que normalmente você não vai ler em nenhum lugar. Então vamos pensar o seguinte, a Testemunha de Jeová bateu na sua casa. Eu sempre quando eu falo do livro, eu entro aí, bateu na sua casa, né? Bateu na porta da sua casa lá, bateu palma. O que você faz? Né? O que você faz? E aí, eu falo que estou ocupado, eu converso, eu chamo para orar, né? E eu falo assim que o mais famoso é a menininha que vai lá e fala assim, minha mãe mandou dizer que ela não tá, né? Essa é a mais famosa de todas, né? E eu falo assim, você perdeu uma oportunidade muito grande na sua vida. Porque Testemunho de Jeová é uma das pessoas mais fáceis do mundo para você evangelizar, porque você não precisa ir na casa dela, ela vem na sua, né? Então assim, na porta da sua casa ela vem. O grande problema qual é? Que na maioria das vezes as pessoas não sabem o que dizer. Elas não sabem como evangelizar uma pessoa que já tem uma fé, muitas vezes até uma fé bem forte, definida, diferente da sua. Às vezes fala assim, vamos pensar aqui na família, né? Então às vezes tem um espírita na família, tem um católico na família, começa a querer falar do evangelho, daqui a pouco começa a sair faísca, briga, ir pra cá e pra lá, e eu falo assim, que fruto que você teve disso? Nada, né? Geralmente nada. Por quê? Porque o que faltou aqui? Faltou estratégia.
Faltou você saber o caminho para você trabalhar com esses grupos religiosos ou qualquer um. Então, o que esse livro ele propõe? Ao invés de você olhar para um mórmon, um testemunho de Jeová, um espírita, um católico, um ateu, você olhar para ele como alguém que você está em guerra, em disputa, você olhar alguém que é um campo missionário, que é uma oportunidade para você levar Jesus para ele. Mas aí é onde nós temos que lembrar, né? Existem maneiras, existem estratégias, existem formas de você levar o evangelho para essas pessoas. E esse livro aqui, Uma Seara Quase Esquecida, ele vai ser um livro de estratégia. Ele tem um capítulo exemplo, por exemplo, tem um capítulo lá chamado Vamos Evangelizar Testemunho de Jeová. Então, ele tem esse capítulo lá, como uma espécie de exemplo de como você faz. Mas ele vai dar uma série de pontos, assim, e serve para ateu, serve para marxista, serve para maçom, serve para qualquer grupo religioso. Você tem essa estratégia para trabalhar com eles. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do livro, você entra lá na loja Missão Atenas, né? lojamissãoatenas.com.br, ou entre em contato comigo no meu WhatsApp 11 96362 4164, e aí eu te oriento como você vai conseguir o livro. E vai participando dos programas aí, quero muito que você participe conosco para que você possa, quem sabe, né? Nós vamos fazer um sorteio aí no final nessa nossa primeira fase inicial. Então veja só, essa questão de evangelizar grupos é algo, ainda é uma caminhada até lá, né? Então eu quero aqui que a gente comece a pensar nessa questão da apologética, e eu quero ter a sua pergunta, eu quero ter o seu comentário, né? Eu fiquei aí um mês fora, dá uma saudade, né, toda terça-feira aqui, dá uma saudade de estar falando, de estar respondendo perguntas, né? Faz uma falta, né? A gente pega aquele amor assim, aquelas pessoas que a gente vê também tá sempre conosco ali, isso é uma preciosidade assim, muito grande, ó. Tem já aqui um comentário assim, ó, este livro é excelente, eu tenho, que é da Cláudia Almeida, né? Então assim, é uma coisa assim muito, muito boa, ver o resultado. Cláudia foi minha aluna num curso sobre missões, e a gente fez amizade até por causa da questão de Israel, que ela gosta, né? E ficamos ali amigos. Então vamos aqui que a gente vai começar uma caminhada aí. Pode ser que você faça alguma pergunta que eu não vá responder porque não diz respeito, mas pode ser uma pergunta que mais para frente eu vou falar, e às vezes posso já dar alguma ideia aqui para você. Mas vamos pensar o seguinte: a ideia da apologética vem de uma palavra muito comum da língua portuguesa, que é apologia. Apologia, o que é? É uma defesa, né? Qualquer tipo de defesa que você vai fazer, ela é uma apologia. Então, de alguma maneira, em algum momento, nós somos chamados para fazer essa defesa, para fazer a apologia de alguma coisa. No nosso caso aqui, nós vamos fazer uma apologia daquilo que a fé cristã declara, né? Eu e você acreditamos profundamente que tudo aquilo que está nas Escrituras é verdadeiro. Eu e você acreditamos que acreditar naquilo que a Bíblia revelou, que está revelado nas Escrituras, vai trazer para nós inúmeras bênçãos nesta vida, e depois ainda vai nos trazer a vida eterna. Nós cremos nisso piamente. Mas nós sabemos que isso não é a crença de muita gente, né? E cada um tem a sua razão para dizer que não acredita naquilo que nós acreditamos. Muita gente tem a sua razão para não acreditar. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio vai ser mostrar para essas pessoas que elas estão erradas, que crer nas Escrituras, que crer naquilo que a Bíblia diz digamos assim, é algo natural, é algo necessário, que aquilo que está nas Escrituras é extremamente necessário. E eu queria começar lendo com você talvez o versículo que a gente fala que é o versículo apologético, né? Que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E é talvez digamos assim, a razão de nós falarmos disso, né? Da apologética. Então eu queria
eu queria ler aqui com você, né? 1 Pedro 3,15. Anota essa aí, porque essa palavra você precisa guardar. Diz assim, começa assim, ó. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados. Tá? Pegou aqui a palavra? Estejam sempre preparados. Então essa é a ideia. Você está preparado? Eu não evangelizei o Testemunho de Jeová porque eu não sei direito o que ele acredita. Eu não evangelizei o Mormon, ele foi em casa, mas não sabia o que falar. O meu amigo espírita, ele fez um comentário lá sobre a Bíblia e eu não sei o que dizer. Não sei o que responder para ele. Um ateu me colocou contra a parede, eu não sabia como responder para ele. Então, o que isso significa? Eu não estava preparado. Você é uma pessoa que ama Jesus, você é uma pessoa que crê na palavra, você por vários motivos, você não tem dúvida de que o evangelho é a verdade porque ele impactou você e salvou sua vida. E na sua caminhada você tem visto a veracidade do evangelho experimentado no seu dia a dia. Mas você não está preparado, aí vamos aqui, né? Quando aqui estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha só que coisa aqui. Aqui tem tanta coisa linda nesse versículo. Primeiro, assim, estar sempre preparado para responder. A palavra aí, que ele foi traduzido por responder, estando preparado para defender. Essa é a ideia, né? A palavra é apologia mesmo. Estando preparados para defender. Você está preparado para defender? E aí fala aqui, a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança. Ou seja, por que você crê no que você crê? Por que você crê em Jesus? Por que você crê em Deus? Por que você crê na palavra? Por que você crê na Bíblia? Por que você crê que você está salvo? Né? Por que você crê nas declarações das Escrituras? Por que você crê nisso? Eu sei que você crê e no fundo, né? No fundo, até muitas dessas coisas, dessas respostas estão dentro de você. Você às vezes não está preparado, não é que você não saiba, não é que você não tenha convicção, você não tenha certeza, porque você tem, mas às vezes você não sabe como dar essa resposta, né? E um outro aqui, eu acho, isso aqui é muito interessante, a gente vai trabalhar aqui com a apologética. Qualquer que pedir a razão da esperança. Então entenda uma coisa, a nossa fé, ela não é uma fé irracional, tá? Ela é uma fé muito racional, ela é muito lógica, ela é muito... ela se alinha e se harmoniza com a verdade de uma maneira perfeita. Então você tem que começar a estar preparado para isso. E óbvio, qualquer área que você queira estar preparado, você tem que se dedicar, você tem que ouvir. Então aquilo que a gente vai trazer aqui, né, e olha que vai ser uma caminhada longa, vai te ajudar muito nisso. Vai ser uma ajuda muito grande nisso. Mas eu aconselho você ainda a ter mais coisas. O meu canal, Missão Atenas, é um canal voltado para apologética, porque a ideia é essa mesmo. Por isso chama Missão Atenas, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Inclusive, acho que eu vou fazer assim, Simone, esse livro aqui, para a pessoa ganhar, vai ter que responder umas perguntinhas, né? Fazer umas perguntinhas difíceis, assim, verdade. Né? Mas será sorteado? No quarto programa, né? No quarto programa sobre esse tema aqui, essa fase aqui, e a gente coloca aquela pergunta assim, né? Bem fácil. Bem fácil. Aquela assim, né? Só que não, né? No grego bíblico, da época dos apóstolos. Olha, aquela coisa grego assim. bíblico. Então, na grego koiné, como é que tá escrito lá? Nós vamos pegar aquela coisa assim e pôr o pessoal pra... Eu vou ganhar, hein, gente? Ó, né? Simone tá aqui, Simone tá de olho, né? Então, fosse vocês se dedicavam, né? Então, assim, assim, a gente tem que entender que demora tempo para você estar preparado para algo, né? Pensa você que ora, até você aprender a orar, até você ter essa desenvoltura que você tem hoje, demorou. Você que evangeliza, até você ter essa desenvoltura que você tem hoje, demorou. Mas com o tempo você adquiriu essa desenvoltura. Então, com o tempo também, conforme você vai
aprendendo as coisas, você vai ganhando essa desenvoltura para você responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em você. Para você estar preparado, né? Estar preparado, você precisa disso. Mas essa tradução minha aqui, ela gosta dela porque ela faz uma divisão e ela fala assim, ó: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha só aqui, Simone, aqui já muda tudo. Porque às vezes nós achamos que a gente tem que fazer da nossa exposição, né, uma guerra, uma ofensa, uma coisa desse tipo, né? Quando na verdade o desafio aqui é você responder a qualquer pessoa, mas fazer isso com mansidão e respeito. Então, respeitando o outro, mas ao mesmo tempo argumentando, ao mesmo tempo respondendo, ao mesmo tempo defendendo a verdade bíblica com toda habilidade, com toda a graça que o Senhor pode trazer para nós, né? Fazer isso dessa forma, ainda diz aqui assim, ó, com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados nas suas calúnias. Ou seja, as pessoas veem que você não é alguém briguento, você não é alguém que quer ofender, você não é alguém que quer magoar, nem alguém que quer se achar melhor que o outro, falar as coisas com orgulho, mas você é alguém que quer falar as coisas com mansidão e temor, né? Então essa é a questão. Então, olha, preste bem atenção. Eu sei que você já é alguém que está aqui ligado na Rádio Vida. Se você recebeu o link aqui do programa, pega esse link, espalhe. Hoje, como eu falei, é só a introdução, mas a gente vai fazer uma caminhada abençoada aqui, com muitas indicações para você que vão ajudar você muito nessa caminhada da apologética. Nós precisamos que os cristãos brasileiros se tornem cristãos apologistas. Ó, eu vou começar falando aqui algo para vocês. Acho que em alguma aula aqui, talvez de missão, de alguma coisa, eu já possa ter falado sobre isso, né? Mas você olha assim, há 100 anos atrás aqui no Brasil, talvez o número de evangélicos fosse de 0, alguma coisa da população brasileira. E hoje existe uma estatística que talvez, depois de 2030, o número de evangélicos superará o número de católicos, né? Mas quando você vai ver a história daqueles... Conversa com seu pai, ou com o seu avô, sua avó, né? Se você tiver bisavó crente, converse com eles. E eles vão mostrar que eles sabiam conversar com os católicos, eles sabiam mostrar a diferença daquilo que a Bíblia dizia e daquilo que eles praticavam. Eles conheciam os versículos que eles tinham que citar, os versículos que eles tinham que dizer. Então eles eram pessoas que naquela época, do jeito deles, eles eram apologeticamente preparados. Eles eram capazes de dizer com mansidão e temor a razão da esperança que havia neles. Por que você não crê em Maria? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ó, vou até contar uma história aqui. Eu fui católico, né? Minha mãe era católica praticante. Todos os domingos ia na missa. Mas tinha uma coisa interessante. Minha mãe era uma mulher que lia muito a Bíblia. E ela ia numa igreja que o padre também era uma pessoa, ele falava muito da Bíblia. E eu lembro que um dia eu falei assim para minha mãe: mas mãe, um dia eu despertei. Não, na verdade eu já despertei quando eu fui fazer primeira comunhão. Porque na hora que eles foram rezar Ave Maria, eu não sabia, né? E aí eu cheguei em casa bravo com a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe nos fazia rezar todas as noites, antes de dormir. E eu falei: mãe, eu fiquei com vergonha de saber, nunca rezei Ave Maria. Por que a senhora nunca ensinou? Ela falou: porque isso aí não está na Bíblia. Ela falou: porque não está na Bíblia. Aí eu assim: mãe, eu da casa católica tem um monte de imagem de escultura, por que a nossa não tem? E minha mãe falou assim: porque a Bíblia condena. E eu comecei a reparar que mesmo a igreja católica que a gente ia, era diferente, não tinha.
porque o padre lá, ele realmente não falava daquilo, muitas vezes pregava contra aquilo. Mas era a igreja católica apostólica romana? Era a igreja católica apostólica romana. Diferente assim? Era. Assim, não era tudo diferente, os rituais estavam lá. E tinha os na Maria. Imagem, mas a imagem era um negócio bem discreto e ele não falava sobre aquilo, né? Então, assim, o que você percebe? Realmente a minha mãe com a Bíblia na mão ali era uma pessoa simples, mas você começa a ouvir a Bíblia, ela tem o seu fundamento, né? Então assim, ela sabia os versículos, as passagens que falavam sobre aquilo. Para vocês terem uma ideia, minha mãe é uma mulher que lia a Bíblia. Um dia uma testemunha de Jeová foi lá em casa para ensinar a Bíblia. Eu falei, tá bom. E um dia essa mulher parou E eu falei, mãe, por que ela não vê mais aqui? Não, filho, primeiro eles dizem que morreu, acabou. E a Bíblia não fala que é assim. Outra coisa, a Bíblia fala muito de Jesus e eles só falam de Jeová. Então não bateu muito com a Bíblia não. Minha mãe sendo católica, né? Naquilo. Então assim, esse preparo existe. A gente precisa imensamente disso. A igreja brasileira precisa disso. Depois do intervalo eu vou falar algumas coisas para a gente ver o quanto a gente precisa disso. Mas no decorrer aqui das aulas, né? Aqui na Rádio Vida eu vou falar bastante disso. Então olha, chama pessoas para assistir, grava o programa, anota, porque vai ter muita coisa aí pela frente, tá? Nós já vamos daqui a pouquinho para o intervalo e eu quero a sua pergunta, o seu comentário. Para nós é uma coisa muito preciosa. Nós estamos aqui por vocês, nós estamos aqui para que vocês sejam edificados e se vocês não participam, a gente fica triste. Essa é a verdade. Então a gente quer ouvir o seu áudio, nem que seja para mandar um abraço para nós aqui, abraço para Simone, para Flávia, para Priscila. Manda aqui que a gente vai ficar muito feliz mesmo. Então vamos pro intervalo, grava aí. Simone, só repete o número para quem não sabe ainda, caso alguém não saiba. É o 12997472010 para mandar áudio, para mandar vídeo. Pode participar também lá no chat no YouTube Teológica Vida. Então estamos aguardando você, entrando agora para o nosso intervalo e já voltamos já. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. Whats da Vida 12-9747-2010. Vida FM. Vida. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O som que é tudo de bom. Vida! Nossa, que calor! Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio! A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Esse último ano não foi fácil. Na ACD tem sido difícil também. A gente está lutando para não perder nosso movimento. O movimento é urgente. Sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@acd.org.br. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você
você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. A vida voltou com Vida Teológica. O programa Vida Teológica está de volta. Boa tarde para você. Tá chegando agora? Corre lá nas nossas redes sociais para você assistir ao nosso programa e aprender mais da Palavra de Deus. O nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Teológica Vida. E também participar junto com a gente através do WhatsApp, que é o 12997472010. Chegou aqui, pastor, uma pergunta pra gente em áudio, mas antes de pôr o áudio, quem está ligado junto com a gente, o Luiz Fernando de São José dos Campos, a Cláudia de Almeida, José Carlos Gama, a Cássia Aparecida, a Tânia Leico, também o Reginaldo Priori, o Sérgio José Oliveira, a Raíssa Dalosto, o Luciano de Caçapava, a Sema de São José, também a Leda Leite, o Jair Martins, dizendo graça e paz, boa tarde. Muito feliz que o pastor Ignaldo Hélio voltou. Glória a Deus. A Raíssa é lá de Rio Grande do Sul, lá de Santiago, bem distante daqui. Feliz de ter ela acompanhando. Um abraço para todos vocês. E feliz estou eu aqui de estar novamente com vocês na Rádio Vida. E vamos à pergunta do Rufus, então, que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Será que algo que muitas vezes pode atrapalhar nós defendermos nossa fé é porque não compreendemos o que é realmente a confissão da nossa fé e achamos que é simplesmente falar que Jesus nos salvou, mas não temos uma compreensão profunda sobre isso? Graça e paz, Rufus. Rufus está sempre aí com a gente. Feliz de ouvir sua voz, de receber suas perguntas aqui mais uma vez. Um grande abraço para você. Sim, né, Rufus? Eu acho que nunca é um propósito de Deus que nós permaneçamos rasos na nossa fé. Então é óbvio que quando você recebe Jesus, isso é algo simples. A mensagem do Evangelho é algo simples. Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Creia nele, se renda a ele, faça dele Senhor e Salvador da sua vida. Então algo muito simples, né? A gente vai lendo a Bíblia e em muitas coisas a Bíblia é simples. Na sua maior parte ali não há nenhuma complexidade, são histórias, são poesias, são coisas bonitas ali e simples. Mas é óbvio que essa simplicidade ela está enraizada em coisas muito profundas. Eu digo assim que é quando você olha para uma árvore e uma planta, né? Ela é bonita, é simples ali, mas ela tem raízes profundas. E para produzir essa beleza, para produzir suas flores, para produzir seus frutos, ela tem uma raiz complexa, né, em tudo isso. Então é a mesma coisa o Evangelho. Então eu tenho que ter, eu posso ser simples, Rufus, e falar com toda essa simplicidade, mas consciente de que isso envolve questões muito profundas da existência humana, né? O Evangelho trata de coisas muito profundas da existência humana. Então, conhecer em profundidade essas verdades é algo muito, muito, muito especial. Tem também aqui o Joseval fazendo uma pergunta, uma consideração, né? Ele falou: pastor Ignaldo, creio que este versículo é a chave do ministério apologético. 1 Pedro 3,15. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Exatamente isso, Joseval. Obrigado aí também
sempre a sua participação aqui conosco, e por isso nós estamos partindo daqui, né, nessa caminhada que nós vamos fazer. Eu falei aqui de 4 programas. No quarto nós vamos estar sorteando o livro. Vamos dar uma pergunta aí para vocês pesquisar, né, buscar as coisas, né? Mas eu queria aqui falar alguma coisa sobre essa necessidade que nós temos hoje da apologética, de saber defender a nossa fé. Mas antes eu sempre, quando ministro sobre isso, sejam palestras, seja de qualquer forma, né? Eu costumo dizer assim que há 3 maneiras através das quais nós defendemos a veracidade daquilo que nós cremos, né? Então a primeira maneira que você vai defender a veracidade daquilo que você crê é com a sua vida, né? Com a sua maneira de viver. É óbvio que nós somos seres falíveis, que a infalibilidade faz parte da nossa natureza, que nem sempre nós conseguimos ser como nós gostaríamos de ser. Isso faz parte da nossa vida cristã. Precisamos da graça, da misericórdia, da ação divina em nós, nos transformando continuamente para que possamos nos tornar assim. Mas é óbvio que quando o pouco que nós conseguimos viver da vida cristã, da palavra de Deus, isso toca as pessoas, porque eles veem, né, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de viver. É óbvio que não somos perfeitos, mas nós olhamos para um mundo que tem às vezes chafurdado na lama de uma maneira muito terrível, e a gente procura ver uma vida que agrade ao Senhor, né? Essa é uma maneira de nós fazermos apologética, mostrarmos para o mundo que a palavra de Deus é real e verdadeira. Uma segunda maneira de nós fazermos apologética, a defesa da fé, é proclamando as verdades de Deus. Cada vez que eu proclamo, tem muitas proclamações, muitas palavras neste mundo, né? Mas quando eu proclamo aquelas palavras reveladas por Deus, quando eu proclamo aquelas verdades entregues por Deus, eu estou também fazendo apologética, eu estou também defendendo, né, a fé cristã. Então, quando eu vou falar das verdades do Deus único, quando eu vou falar da salvação em Cristo Jesus, quando eu vou falar da necessidade de arrependimento e fé, quando eu vou falar da salvação pela graça, né, mediante a fé, tudo isso são verdades reveladas que são lançadas, são sementes da verdade que são lançadas. Estou defendendo a fé. Mas nós vamos chegar no terceiro ponto. E é aqui que eu queria compartilhar com você que muitas vezes a revelação divina, a verdade divina, a que eu creio, a que eu caminho, a que eu professo, a que eu proclamo, ela vai se chocar com outros pensamentos, ela vai se chocar com outras ideias. E o que eu posso falar para que essa pessoa ela seja persuadida, ou que pelo menos da mente dela sejam retiradas barreiras para que ela possa crer na verdade? Por quê? Porque as pessoas ao longo do tempo elas vão recebendo muitas informações que muitas vezes funcionam como um muro ao redor da mente dela. E que ela não percebe que esse muro foi construído, e que ela não consegue ali ouvir a palavra, porque tem esse muro que bloqueia. E às vezes conversando aqui, de uma maneira, com mansidão e temor, e às vezes de uma maneira tranquila, às vezes nem sempre a gente consegue, mas esse é o caminho, que a pessoa vai ouvindo e muitas vezes vai removendo barreiras da mente dela. Então eu costumo dizer assim, né, que quando você tem um relógio, você sabe que horas são. Quando você tem 2 relógios, aí você já não tem certeza. E se você tiver 3 relógios, é mais difícil ainda. Já vê assim aquelas casas que tem 3 relógios e que aí cada um tem um horário, e que você fala, que horas são? Não, aquele ali tá atrasado 5 minutos, aquele ali tá adiantado 10, mas aquele tá mais ou menos certo aí. Então você faz uma média dos 2 e você vai, né? Então assim, como é que eu faço para saber as horas certas? E aí você tem muitas declarações, muitos ensinamentos. E como é que eu me acho nisso tudo, né? Eu poderia dizer assim que uma outra palavra assim muito apologética, eu amo essa palavra aqui, que deixa eu ver aqui, isso, que é 2 Pedro, né? 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19 diz assim: assim temos ainda mais firme
a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então eu gosto assim dessas figuras, né? E se a gente pensar, o mundo é um lugar escuro, com muitas declarações falsas. E essas declarações falsas levam as pessoas para longe de Deus. Mesmo que às vezes elas queiram se aproximar de Deus, acaba levando elas para longe de Deus. Provérbios 14:12, o que fala? Há caminhos que para o homem parecem direito, parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Então as pessoas vão... Porque você tem caminhos escuros. Então você pega assim, quantas pessoas, e aqui com todo respeito, né? Quantas pessoas às vezes elas vão conversar com espíritos e elas não sabem a identidade real daqueles espíritos. Elas não sabem se aqueles espíritos estão se passando por coisas que eles não são, se passando por bons quando na verdade não são, por verdadeiros quando na verdade são enganadores. E as pessoas se relacionam com esses espíritos sem ter um critério, sem ter um meio de avaliar se esses espíritos, eles verdadeiramente merecem a confiança que está sendo dada a eles. Então é nesse momento que a gente tem que pensar que as pessoas vão andando em lugares escuros, conversando com entidades que elas nem sabem quem são, e elas não possuem uma luz para guiá-las nesse caminho, né? Então a gente pensar naquele ateu culto e muito orgulhoso, que levanta a sua voz e fala assim: morreu, acabou, não tem mais nada. Como é que você sabe, né? Você tem certeza disso? E se não for como você está falando, né? Se não for, como é que vão ficar as circunstâncias da sua vida? Então você tem aqui na palavra dos profetas, você tem aqui nas escrituras essa luz, né? Você tem aqui nelas essa luz que vai guiar você em meio a muitos enganos, né? Há muitas coisas escuras, ideias hoje que você tem milhares aí, as toneladas sendo lançadas dia a dia, e você tem que saber para que direção eu vou, para onde eu caminho, e pense você andando numa floresta, você tem que saber, né? Você tem que saber por qual caminho você deve ir, né? E aí essa questão do relógio, né? Vamos pensar bem, nós vivemos numa sociedade secularizada. O que significa uma sociedade secularizada? Sociedade secularizada é uma sociedade onde as questões religiosas, elas são algo que eles falam assim, que é de fórum íntimo, é para você praticar na sua casa, para você praticar lá escondido, mas que não tem nenhum valor fora dali. Opa, gente, a verdade, ela tem valor em tudo quanto é lugar. Então ela tem valor sim, em tudo quanto é lugar. Ela é útil em todo lugar. Mas o secularismo, primeiro, ela já de alguma maneira reprime a verdade revelada de Deus. Segundo, nós vivemos numa época de relativismo. As pessoas não acreditam mais que a verdade existe, né? Elas não acreditam mais no certo e no errado. Isso não é questão a pessoa simples, não. Os acadêmicos têm aí as suas diversas teorias sobre a realidade ao seu redor. Eu gostei muito de um livro que ele falava assim que os acadêmicos são às vezes como feiticeiros, e quem estava escrevendo era um acadêmico, que eles são capazes de dizer que o que é verdade não é verdade. Eu tive uma professora que me disse que uma parede branca na nossa frente, eu falei que a parede era branca, ela falou que a parede era branca para mim, mas podia ser preta para ela, né? E aquilo eu regalei os olhos e falei assim: não, a parede é branca mesmo, gente, tenho certeza que ela é branca. Então, essa é a questão. A gente vive num mundo relativista. Então as pessoas nem sequer acreditam que existe verdade. Aí eu desafiei ela, falei assim: olha, me fala uma coisa. Eu acredito que depois da morte existe alguma coisa. Você acredita que não tem nada. Nós dois vamos morrer. A minha pergunta é: eu e você podemos estar certo ao mesmo tempo? Não, então não tem como. Então esse relativismo, ele não vai nos levar a lugar nenhum. Eu vou ter mais 2 pontos aqui que eu quero
comentar com vocês por que eu vou falar mais dessa nossa necessidade apologética, mas eu vou, acho que tem aqui algum comentário, alguma pergunta para nós aí. Tem sim, o Joseval, ele diz: Pastor Ignaldo, em textos como esse, parece que o universalismo é uma realidade? 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De quem é essa pergunta? É de Joseval. Ah, do Joseval. Olha, eu nunca vi aqui. Eu nunca vi dessa maneira, e às vezes eu vejo algumas pessoas apelar para isso. Ter o desejo. Assim, Deus vai dizer assim: eu desejo que todos os homens sejam salvos. Por causa disso, eu dei o meu filho para morrer pelos seus pecados. Se você crer nele, você será salvo. Não é isso que ele diz? Então ele colocou a condição. Ele disse ali o que a pessoa precisa fazer. Então eu não vejo universalismo. E sempre uma coisa assim, né, Joseval? Qualquer declaração bíblica, ela está conectada com toda a Bíblia. Então, se Deus diz que deseja, esse é o desejo do coração dele, porque Deus é bom, né? Ele quer o melhor, os planos dele são bons, mas ele impôs a condição, né? A mesma coisa fala assim: olha, aí o lugar onde você está vai ser destruído. Eu quero que todos vocês se salvem, não venham e não sejam destruídos. Por isso estou abrindo essa porta aqui, é só vocês passarem pela porta. Quem passou pela porta escapou da destruição. Quem não passou pela porta não escapou da destruição. Então, é algo, a meu ver, Joseval, bastante simples. Temos mais alguma mais? Bom, vamos ver se eu consigo falar o nome certinho aqui. Zay El Abdim Samur. Nos últimos anos que houve o crescimento quantitativo de cristãos evangélicos no Brasil, porém a qualidade não seguiu a mesma vertente. Os crentes do passado eram mais comprometidos do que os atuais. Concordo com você plenamente, né? O crescimento quantitativo, ele tende, o crescimento quantitativo tende a diminuir o crescimento qualitativo. E aí eu vou desafiar que você esteja entre aqueles que têm qualidade, né? Eu sempre penso que nós não temos poder para que todos sejam crentes em Cristo de qualidade, né? Seja por sua vida espiritual, seja por sua vida moral, seja por sua vida intelectual. A gente não tem poder para mudar isso. Mas nós temos poder de permitir que a graça de Deus atue em nossa vida, que nós vivamos uma vida agradável ao Senhor, que busca crescer na graça e no conhecimento dele, e que possamos influenciar o maior número de pessoas possível. É isso que nós podemos fazer. Mas mudar esse quadro, eu e você não temos esse poder. Nós podemos fazer a nossa parte e que Deus nos dê graça, tenha misericórdia de nós e nós sejamos pessoas que vão fazer parte dessa, talvez, minoria qualitativa, né, que você citou aí. Mas obrigado pelo seu comentário, que é muito bom, né? A pastora Magda Lúcia, ela diz: no meu entorno fico rodeada de muitas pessoas católicas e tenho pregado com palavras e com testemunho. Que estratégia serviria para consolidá-las? Aí eu vou dizer o seguinte, vou falar aqui, adquira o livro. Porque em poucas palavras eu não vou poder falar, tá? Mas o livro, inclusive, tem exemplos, tudo dentro disso. E você vai ver que são estratégias realmente muito boas. Então entra lá, lojamissãoatenas.com.br, procura lá Uma Seara Quase Esquecida e adquire o livro. Vai ter muita orientação para a sua vida. E lá no meu canal, Missão Atenas também. Missão Atenas é o canal no YouTube. Tem orientações lá. Você procura lá, você vai achar. Tem várias playlists lá sobre isso. E também você pode entrar no meu site, que chama missãoatenas.com.br. Então, pastora, parabéns por esse seu interesse. Parabéns pelo seu trabalho. Você já faz coisas boas, tenho certeza que você já usa estratégias e que com o tempo você vai ter fruto. O nosso aperfeiçoamento aqui vai fazer com que esses frutos sejam cada vez mais abundantes. Obrigado aí pela sua participação, Deus abençoe. A Margarete Barbásia, ela pergunta: como evangelizar um espírita que também acredita em Paulo e que não crê na ressurreição de Jesus? Mesma resposta, Margarete, vou dar para você. Agora, preste bem atenção, né? Muitos insights e muitos pontos ao longo desse nosso projeto aqui, né, da defesa da fé, nós vamos estar falando aqui no programa. Então fica ligado no programa, não perca, aqui para vocês todos. Não perca mais nenhum programa
nenhum programa da Rádio Vida você pode perder. Nenhum programa Vida Teológica você pode perder. E agora nenhum de terça-feira você pode perder. Então, vai estar lá, tudo fica gravado. A gente vai falar muita coisa. Mas olha, comece aqui. Adquire o livro, entra lá, lojamissãoatenas.com.br, e você vai ter muita sugestão boa lá que vai abençoar a sua vida. Mas nós vamos falar sobre isso em momentos mais à frente aí. Obrigado pelo questionamento. É muito importante seu questionamento. Existe estratégia e a gente precisa mesmo aprender, Margarete. Obrigado aí. Tem também a Cláudia de Almeida. E quanto ao inclusivismo? Pessoas que não ouviram a palavra. Existe essa condição? Vi alguns dias atrás umas pessoas defendendo o inclusivismo. Olha, eu não vou me aprofundar aqui, Cláudia, mas é uma boa pergunta. Mas nós fizemos aí uma série antes da minha ausência aqui, nós fizemos uma série de aulas sobre missões. Então, em uma dessas aulas, ou em algumas dessas aulas, nós falamos sobre isso. Então, acompanhe essas aulas se puder, tem lá no canal no YouTube, Teológica Vida, procura lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, dá as playlists. Então, pega essa parte de missões, que é muito importante para você que é envolvida com missões, entender e responder sobre isso, tá bom? Então vamos lá, ter mais perguntas, mais comentários? Então nós já vamos... Tem sim. O Luiz Fernando, de São José dos Campos. Ele diz: o nosso comportamento deve demonstrar aquilo que cremos e professamos. Somos observados mesmo sem saber disso. Isso é necessário para não cairmos no faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É verdade, muito, muito bem observado. E sempre, eu falo isso assim, Luiz Fernando, e a gente também tem que ser sempre a consciência de que nós falhamos nisso, né? E é onde a gente tem que ter uma vigilância constante, onde a gente tem que ter um quebrantamento no nosso coração constante, um arrependimento e uma busca sempre de estar crescendo e melhorando, e às vezes até de nos desculparmos, né? Quando for necessário. Como o tempo está acabando aqui já, o tempo urge, como diz. Eu falei que o secularismo e o relativismo, eles tornam necessário a gente saber defender a nossa fé. Mas uma outra coisa também, gente, nós vivemos numa sociedade multicultural. Existem formas de pensamento, formas de religião, formas de crença, inúmeras na nossa sociedade. Se só existisse duas, era fácil. Hoje a gente foi lá na ótica da Nina escolher um óculos, e tem um monte de óculos lá. Então as pessoas experimentam um monte de óculos, qual que eu vou usar? Eu falei, se só tivesse dois modelos, era facinho, ou esse, né? E ainda sempre você ficar em dúvida. Agora imagine com aquele monte de modelo. Então a mesma coisa são as declarações religiosas, filosóficas, que estão aí. Se a gente não usar essa candeia que ilumina em lugar escuro, né? Se nós não usarmos a palavra, a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento ao simples, está escrito na Bíblia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Se nós não usarmos essa luz, nós vamos nos perder. Então é muito importante que no meio dessas muitas crenças, e as pessoas também, gente, elas precisam de ajuda, porque as pessoas, olha, pensa num filme idiota como o Código da Vinci, porque aí tem um monte de idiotice que é mentira sobre o cristianismo. As pessoas assistem ali, elas acham que aprenderam alguma coisa do cristianismo, mas elas não aprenderam nada. Elas foram envenenadas com um monte de mentira e pronto. Se não tiver alguém para falar, isso aí que ele falou tá errado, né? Essa pessoa simplesmente vai se perder. Então, se você for olhar as besteiras que falam sobre Jesus, as coisas que falam sobre Bíblia, de gente que nem conhece. Vou até dar um exemplo aqui. As pessoas chegam para você e falam assim: a Bíblia tá cheia de erro. Você só fala assim para ela: você já leu? Ela vai responder, provavelmente ela vai responder para você: não, eu nunca li. Então como é que você sabe? Né? Então, assim, se você não tiver essa coisa de conversar, de expor para as pessoas, elas não vão estar preparadas para isso. Então, querido, essa aqui, inclusive, tudo isso que a gente vai aprender aqui ainda é pouco, mas nós vamos aprender bastante já, tá? Mesmo esse pouco já é muito. E nós temos que pensar que nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais se torna anticristã. Cada vez mais ideias,
conceitos, ações, leis, a cultura de uma maneira geral, ela vai sendo desenvolvida num sentimento anticristão. Então, nós precisamos aprender a defender de várias maneiras diferentes. Eu quero que você, fazer aqui um convite, me acompanhe, porque, como eu disse, das várias áreas que eu lido, essa é uma das que eu sou mais apaixonado, que é a apologética. Entra lá no meu canal Missão Atenas, inscreva-se, entra lá no meu site missãoatenas.com.br, me acompanha aqui na Rádio Vida, me acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, e a gente vai falar bastante de apologética, tá? Você vai ver que vai ter bastante coisa. Então, só para você ficar sabendo, hoje eu quis dar uma pequena introdução a essa questão da apologética. Semana que vem, nós vamos entrar nos fundamentos da apologética. Então, aquilo que vai fundamentar tudo aquilo que a gente vai desenvolver. No terceiro dia, nós vamos falar sobre propósitos da apologética, ou seja, para que ela serve, aonde eu aplico, em que áreas que eu vou estar lidando com a apologética. E no último aula nós vamos estar falando sobre o conteúdo, ou seja, o que necessariamente eu estarei tratando aí quando eu estiver falando de apologética. Então, fique atento. Se acontecer, de preferência esteja aqui ao vivo, porque as suas perguntas, as perguntas dos ouvintes, são coisas que nos pautam, né? E vão nos dando aí toda a direção que nós precisamos. E ao vivo é sempre melhor, né? Essa é a verdade. Ao vivo é ao vivo e acabou. Mas caso aconteça, você não pôde estar um dia, lembre-se que é só você se inscrever aí no canal da Teológica Vida e você vai entrar lá, você vai ter tudo que foi dito lá, você pode ouvir outra hora, vai editar, coloca lá no ouvido, mas não perca nada não, né? Não perca porque vai muita coisa ajudar, nós precisamos crescer. E esse comentário do irmão de nome difícil, né? É muito claro, né? Para nós, entre as qualidades que precisam ser somadas à nossa vida, uma delas é nós conhecermos cada vez mais profundo aquilo que nós cremos, né? E então isso exige dedicação, isso exige esforço, isso exige realmente uma entrega para que isso possa acontecer. Vou encerrando por aqui, lembrando você, no quarto dia nós vamos sortear, tá, esse livro. Acho que semana que vem eu já trago a perguntinha já, Simone. As que forem respondendo, a gente vai semana anotando. Que vem? Semana que vem. Tá. Só que o sorteio só na quarto. outra, né? A perguntinha vai estar lá, mas dá tempo deles pesquisarem, né? Hein? Procurar, e no último dia eles vão falar. Mas, assim, a gente sabe que essa é uma maneira de apresentar o livro. Mas você pode entrar lá, lojamissãoatenas.com.br, e você ler sobre o livro, e você, de fato, adquirir o livro, ou aí através das redes sociais, através do WhatsApp, entre em contato comigo. Muita gente que está aqui são pessoas que normalmente já têm contato no dia a dia. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz com essa participação de vocês e venham, tá? Venham, chamem pessoas. Se você tem pessoas que gostam, o programa aqui, o programa da Vida Teológica, que é o meio-dia, é um programa de ensino. Então você aprende tanta coisa. E não pensa assim, às vezes a gente já ouviu sobre aquilo, mas vem um professor, que são homens muito capacitados, ele fala alguma coisa que você não tinha pensado, algo que te traz uma instrução, algo que traz uma solidez. Então participe aqui conosco. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. E até a semana que vem, mas vamos ficar aí ansiosos pela pergunta, hein? Ansiosos e curiosos. Vai ficar bem difícil, mas vamos lá. Não, difícil não. O pessoal vai falar aqui, daqui a pouquinho. Não, difícil não, pastor, difícil não, quero ganhar o livro. Então tá certo, pastor, até a próxima terça-feira também. Então, né, uma ótima semana pro senhor. Para vocês também, um grande abraço a todos. E amanhã tem mais programa Vida Teológica a partir do meio-dia. Não perca, tá bom? Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário.
E eu estou radiante com o que Deus está fazendo. Vidas estão sendo tocadas, muitos voltando a desejar a presença do Pai, voltando ao primeiro amor. E isto demonstra que estamos no caminho certo, levando pessoas a viverem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas para que esta obra continue, nós precisamos da sua ajuda. Faça um Pix agora para o doe@biblicavida.com.br com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Você faz parte desta história. Ore por nós, contribua e divulgue. Quanto mais pessoas nos ouvirem, mais vidas serão tocadas, mais vidas serão transformadas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Bíblica Vida. Muito mais vida.